Olá, seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza, diretamente da Capela Interna da residência paroquial da cidade de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco. E hoje eu vou conversar com o padre Antônio Inácio. Ele vai falar um pouco sobre a sua vida, sobre a Igreja Católica. Padre Antônio Inácio, seja bem-vindo. Pela primeira vez, a PBPE TV vai conceder essa entrevista para os nossos seguidores. E como é que surgiu a vontade de ser padre? Bem, a vontade de ser padre é muito da família. A minha família é muito católica e muito cedo eu me engajei no grupo jovem, na catequese, e foi criando um clima que favorecesse esse quesito de pensar em ser padre. Até que um filho da terra, padre Cabral Falcão, José Cabral, passou aqui por Itambé, inclusive, foi ordenado lá na cidade natal, então eu participei da ordenação em vertentes e ali eu decidi que deveria também entrar no seminário para fazer uma experiência mais profunda, porque eu sempre admirei o jovem que frequentava a igreja. Acho que esse foi o ponto assim, de decisão na minha vida, é a admiração pela juventude no seio da igreja. E qual o conselho o senhor daria para quem deseja se tornar padre? Olha, eu diria que examinasse bem sua consciência, ou seja, rezasse, conversasse com seus colegas, convivesse com algum padre, frequentando bem a igreja, e fosse percebendo os sinais de Deus na sua vida no cotidiano. É o que eu sempre falo para os vocacionados daqui. E à medida em que você vai se sentindo muito realizado naquilo que você faz, nas entrevistas, nas propagandas, aliás, no anúncio do Evangelho, nas celebrações, nos encontros, então você vai percebendo que realmente seu caminho é este. Então, em primeiro lugar, é a oração e o discernimento na companhia de alguém mais experiente que já abraçou esta causa também da vida consagrada. A disciplina religiosa o fez tentar desistir em algum momento? Sim, na filosofia a gente passa por um momento de crise, né? A filosofia é uma disciplina que exige muito pensamento, raciocínio, e a gente entra um pouco no seu interior, e eu passei por uma crise, pensei inclusive em desistir, ainda pensei em procurar uma vida profissional, mas à medida em que eu fui sendo acompanhado pelos diretores espirituais, ali eu percebi que era uma crise e não uma decisão de desistir desta causa. Porque eu entrei no seminário com 17 anos, relativamente jovem, vindo do interior, então quando chegamos na capital, e o mundo é muito plural, então nós passamos por aquele momento de impacto, mas logo em seguida tomei consciência que o meu caminho seria este. Como o senhor poderia falar um pouco sobre o celibato? Como é a questão do celibato? Olha, eu iria lá em Mateus 19, quando Jesus diz que há eunucos que se fazem pelo reino de Deus. Aqueles feitos pela mão humana, aqueles pela própria natureza, e alguém que se faz eunuco, isso renuncia à vida ativa sexual, em razão do reino de Deus, à medida ou seguindo o modelo de Jesus Cristo. Então, o celibato, para mim, realmente a gente percebe que dá facilidade à ação da missão, nós ficamos mais livres no sentido de transferência, do anúncio do reino, e sabemos que não é um dogma, é uma disciplina da igreja. O Papa Francisco tem sido muito objetivo nesse sentido. Pode ser que um dia a igreja pense em não adotar mais o celibato, mas no momento ela adota e é compatível com a vida do sacerdote, porque as dificuldades que nós enfrentamos, elas exigem muita liberdade, uma vida que não tenha tantas pessoas dependendo da gente, para que possamos anunciar a boa nova. Em 2008, o senhor assumiu a função de vigário-geral. Nos fale um pouco sobre suas expectativas do início até hoje. O direito canônico, no Código 475, ele fala que todo bispo deve ter um vigário-geral. Ser nomeado, o bispo tem direito também de nomear o outro, então, enfim. É um padre que o bispo escolhe para ajudar na administração da diocese, obviamente sempre em sintonia com o bispo.
Então, claro, eu tinha 38 anos e foi um tempo assim um pouco difícil, nós ficamos um pouco assustados e pensamos como exercer essa missão com padres mais experientes do que nós, mas o apoio do clero foi muito grande, e o bispo sempre muito compreensivo. Depois, Dom Severino saiu, chegou Dom Lucena, também colocou em votação dentro do clero, o clero outra vez votou em nós. Então, nós estamos outra vez como brigado-geral nesse episcopado, tentando, dentro da nossa fragilidade, ajudar o bispo na missão de administrar, de anunciar o evangelho, naquilo que nós somos chamados sempre em seu nome. É uma missão, tudo é missão, é um serviço que nós prestamos à igreja. O senhor foi pároco em várias cidades, em vários municípios. Agora aqui em Itambé, existem semelhanças entre essas cidades? Existem semelhanças e diferenças, obviamente. Mas a semelhança é justamente a sede do povo de Deus para conhecer cada vez mais o amor de Deus. Segundo, a outra semelhança é justamente a abertura de tantos leigos para os civis, para o ministério pastoral, para ajudar nas pastorais, na missão, na catequese pastoral familiar. Há esta semelhança. Outra semelhança também são as comunidades rurais. O povo da zona rural é muito aberto, muito sensível à causa do evangelho. E como eu sempre fiquei nas paróquias da Zona da Mata, elas se assemelham até pela geografia, pela temperatura. Então, só trabalhei em Limoeiro, foi a paróquia mais distante da Zona da Mata. Mas há muita semelhança, porque todos querem construir o mesmo reino de Deus. O homem, desde o nascimento, enfrenta problemas. Como a Igreja Católica ajuda o ser humano a ser melhor e a enfrentar os problemas com a fé em seu destino? Há um documento da Igreja de 65, a Gaudium et Spes, que diz o seguinte, no número 1: as alegrias e as tristezas dos homens, da humanidade, são também as alegrias e as tristezas da Igreja. Então, como a Igreja ajuda, colocando uma pessoa que também passou por sofrimento como nosso modelo, Cristo. Enfrentou a cruz, que chorou diante da morte do amigo Lázaro, que foi insultado também inocentemente, que viveu caminhando nas estradas de Jerusalém, que anunciou o amor de Deus para todas as pessoas e disse: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Então a igreja, pegando Cristo como modelo de ser humano, mas também como Deus, apresenta para o ser humano esta criatura para que nós possamos seguir. Depois ele prometeu ainda a sua assistência, o seu Espírito Santo para iluminar, para dar vida àqueles que querem a vida em Cristo. Então a igreja também aconselha, batiza e dá os sacramentos para que nós possamos gozar com a assistência do alto na missão de fazer o bem no mundo que nem sempre anuncia o bem. Como foi a recepção do povo itambense? A melhor possível. Eu sou muito grato a Itambé. Eu já conhecia o povo de Itambé, por várias vezes vim aqui para a celebração. Ironicamente, na vacância da diocese, de Dom Jorge para Dom Dino, eu vim da posse apresentar Padre Vanduí como administrador paroquial de Itambé, e este ano, 7 de janeiro, tive a graça de ser o pároco aqui de Itambé. Encontrei uma paróquia cada vez mais viva, dinâmica, com laicato amadurecido, comunidades vivas, estruturas físicas muito boas, um povo comprometido. Eu só tenho a agradecer a Deus, ao bispo e ao povo de Itambé, dizer que eu estou muito bem, e eles são hospitaleiros, é um povo realmente de coração grande, aberto e muito sensível às necessidades que um padre tem para anunciar a boa nova do Evangelho. Padre, fale um pouco como foi a festa da padroeira. Uma experiência fantástica. Aqui eu falaria não mais de semelhança, mas eu diria de certa diferença. A festa da padroeira tem 2 procissões. É algo não tão comum nas nossas paróquias. E aquela procissão do desterro aqui para a cidade, ela é movida por um espírito de penitência, de devoção, de amor
A cidade inteira, ela se volta para aquele momento. Nós passamos aqui pelas ruas da cidade e víamos jovens, crianças, adultos, famílias que choravam, que rezavam, que aplaudiam, jogavam flores, soltavam fogo. Então, um momento assim muito forte. E depois a procissão no dia. Então, uma festa com 2 procissões e um povo com um só coração que ama a Deus. Então, também, realmente, a festa foi um momento de muito aprendizado. Depois, a dinâmica como acontece essa festa. Várias equipes que se revezam, que trabalham, que dão as mãos, que interagem para que a festa tenha uma dimensão desta que eu vi, e todos dizem, ainda foi pequena em razão da pandemia. Então, imagina a festa quando não teve pandemia, como ela se estrutura, e depois o grande resgate que nós fazemos de homens e mulheres que dizem, fui tocado pela graça de Deus, vou voltar para a igreja, vou servir. Então é isso. É um momento muito forte, e eu diria que aquele momento da festa, do dia 5 de setembro, se construiu uma nova etapa do nosso paroquiato aqui nesta cidade. Para finalizar esse bate-papo, deixo uma mensagem para os internautas, todo o pessoal que nos acompanha e estão assistindo este vídeo neste momento. Meus caros internautas, o que eu diria procure Jesus como seu Salvador. O essencial, diz o Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos humanos, mas aos olhos do coração é muito perceptível. Portanto, coloque essa essência que é o próprio Cristo na sua vida, e você que é de outro credo, seja fiel àquele seu fundador. Cada fundador de religião, ou seja, cada líder que deu vida a um segmento religioso, tinha as melhores intenções de convidar as pessoas para cativar, deixar dilatar no seu coração os propósitos, aqueles sinais, os impulsos positivos. E Jesus é o modelo. Que Deus o abençoe e nós possamos caminhar sempre fazendo o bem, sem olhar a quem. Hoje eu conversei com o Padre Antônio Inácio, da cidade de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco. E a você que acompanha o nosso conteúdo, não esqueça de acessar as nossas redes sociais, seguir, curtir, comentar, compartilhar todo o nosso conteúdo na internet. Fique bem informado, saiba sempre bem e melhor acessando www.pbpe.tv.